questão da falta dos irmãos, alguns irmãos. Nós estamos realmente muito preocupados. Nós temos aí já 3 meses, né, de curso, 3 meses de curso, e a gente agora entrou com um caminhão aqui na igreja. E tem alguns irmãos que eles já faltaram mais de 50% desse período que nós... Olha, se dá um brilho para mim no microfone, por favor. Assim. Obrigado. E hoje esse microfone está rebelde, está mexendo aqui, está andando sozinho. E alguns irmãos já têm mais de 50% de falta, né? E qual que é o nosso propósito? Nosso propósito é que quando nós tivermos a nossa formatura, nós consigamos lograr êxito e ter um número, né, abençoado de irmãos nesse momento especial. Todavia, o nosso primeiro pedido, quando nós fizemos aquela primeira aula, aquela aula magna, reunidos aqui, nós falamos com os irmãos a respeito da presença, né, de estar aqui. Seria tolerado apenas 20% do número de faltas no contativo final sobre o número de aulas. Mas se nós partirmos do ponto que em 3 meses, pouco mais de 3 meses, tem irmãos que já tem mais de 50% de falta, é impossível, naquele grande dia, aquele momento da glória final, certificar os irmãos. E aí, porque é uma questão de justiça, nós já falamos dos atributos de Deus que Ele divide com os homens, e nós somos capazes de ser justos. É injusto com os irmãos que são assíduos, que estão aqui todos os domingos. Claro que eu não posso ser injusto de olhar para os irmãos e falar assim, poxa, aqueles que estão trabalhando, essas pessoas nós não vamos levar em consideração. É claro que não existe isso. Nós vamos trabalhar com justiça. A pessoa precisa trabalhar, trabalha com escala, trabalha no mundo. Poxa, fazendo uma viagem com a minha família, nossa, parabéns, isso é importantíssimo. Mas para aqueles que, com todo carinho do meu coração e sinceridade da minha alma, ficou em casa dormindo, você vai me perdoar a franqueza, mas é impossível a gente relevar, ou usar o termo que a gente gosta de usar, de amizade. Se você estiver na sua empresa, e aí eu preciso olhar com esse olho aqui, e o seu funcionário ficar faltando toda segunda-feira, o que a gente faz com ele? Sem sofrer. E aí, esses dias conversando com a minha esposa na minha casa, eu falei com ela, se nós temos o compromisso de no sábado, minha religião não permite, mas às vezes a gente levanta, no sábado, levantar cedo para atender um patrão com hora extra, com a demanda dele urgente, correndo. Ah, mas nós estamos cansados da semana, mas temos a capacidade de levantar. Poxa, por que não forçarmos um pouquinho esse compromisso para estarmos aqui, para estudarmos juntos, para dividirmos o nosso conhecimento e aprendermos juntos? Eu acho, agora eu vou falar, eu estou cantando o refrão dela já tem alguns dias, pastor Alan. A perseguição não parou. Eu acho essa música de uma hipocrisia tão grande, mas tão grande, porque a gente canta com a fé, chora, ajoelha, mas qualquer coisinha para a igreja. Mas qualquer alfinete para a igreja. Tudo que diz que envolva
Agora sim. Tá vendo? Era o Wallace. Tudo que envolva, brincadeira, filho. Na verdade, tô falando sério. Tudo que envolve a questão da obra de Deus, vocês já perceberam que é dificultoso, que é complicado, que é uma luta. Afinetei o dedo com uma farpa. Não vou ao culto porque meu dedo, esse dedo, está machucado. Eu acho que na vida da gente, tudo é prioridade. Tudo é prioridade. Eu entendo que a semana é cansativa, ter que prestar relatório, viajar, é uma bênção, né? Para não falar outra palavra. A gente é crente, né? É um paralelepípedo. Para não falar outra palavra. É difícil, eu entendo, eu sei. Escola, faculdade, responsabilidade de casa, filho, mulher, marido, mulher, menino, mulher. É cansativo. É puxado, né? É puxado. Mas eu também entendo que a gente só lembra da lei do dízimo, se é que eu posso aplicá-la, apenas para o dinheiro que a gente recebe. Mas nós precisamos tirar o dízimo também do nosso dia. Eu uso também como doutrina isso. Tirar um momento para Deus. Nós temos aqui 3 trabalhos oficiais no culto, de estar aqui. Nós temos quarta, nós temos domingo pela manhã, nós temos domingo à noite. E aí nós temos aqueles trabalhos que são complementos. PM30, o que mais? Os Glays, né? Esses negócios que a gente inventa no meio do caminho aí, casais, foi uma benção ontem, né? Deu certo? Então, mas nós conseguimos fazer mais. E falando da nossa escola aqui, acho que a gente consegue fazer um pouquinho mais. Eu acredito que sim, é tão rapidinho, passa rápido. A gente tem lutado para respeitar os horários. Deixa eu ver quantas vezes a gente passou do horário aqui. Foram muitas? Foram muitas. Você está com uma falta muito grande. Mentira. Eu tenho 4, você está enganado. Olha direito, está errado. Mas eu vou pedir meu secretário ali. Pois é, só tem 4, tem mais que não aí. E, não, na verdade não. A gente passou uma vez, o pastor precisou completar um estudo, e 2 cafés que nós fizemos. Esse mesmo no café a gente diminuiu a nossa aula. A gente tem tentado, de toda forma, seguir o nosso combinado. Eu preciso que os irmãos, e eu conclamo os irmãos com todo o carinho do meu coração, a terem esse cuidado, esse carinho. Eu volto a falar. Nós vamos levar, sim, em consideração, e nós levamos trabalho, enfermidade, passeio com a família. Gente, a família nossa é a prioridade, a igreja é formada de famílias. Se as famílias estão sadias, o cristão aqui na igreja está sadio. Isso é fato. Louco é o pastor, o líder, que fala assim, poxa, o camarada não pode ter um momento de qualidade com a família dele. Maluco. Ele precisa ter, é importante ter. Porque quando as famílias estão felizes, elas estão compromissadas. Só que também nós precisamos fazer alguns sacrifícios. Estou cansado hoje, mas eu vou lá assistir essa aula, eu vou lá estar no culto, porque é importante. É importante para o meu crescimento, é importante para a minha semana. Eu tenho certeza absoluta que o nome do Senhor será glorificado em nosso meio. Ponto. Dito isto, na próxima aula nós vamos apresentar, acredito, não na próxima aula, mas no decorrer da semana nós vamos estar apresentando um dado gráfico para os irmãos, eu prometo, geral no nosso grupo, mas eu vou enviar, vamos fazer isso, Alisson vai me passar.
E ele tem um gráfico ali já bem montado. Todos os domingos ou segundas a Roberta me envia o número de faltas, as pessoas faltantes. Nós vamos mandar um quantitativo geral e pode ser que aqueles que estão com um pouquinho mais de faltas aí dentro daquilo que a gente falou, recebam uma mensagem nossa falando assim: você está no vermelho, irmão. Vamos usar esse negócio aí. Mas nós vamos enviar para os irmãos, porque todos os dias é feita a chamada, todos os domingos é feita a chamada, levantamento de quem está, de quem não está, participação, entrega dos trabalhos propostos. E, inclusive, até alguns trabalhos que eu tenho que entregar aos irmãos. Próximo domingo eu entrego. Para que nós consigamos chegar em novembro, permitindo o Senhor, se Jesus não voltar, e eu espero que Ele volte. Estou ansioso que Jesus volte. Mas se Ele não voltar, nós vamos estar juntos aqui, celebrando com uma grande festa, esse período que nós passamos aqui, do nosso sacrifício dominical de estar na igreja. Amém, irmãos? Página 26. Amém. Hoje nós vamos falar ou iniciar o estudo de uma das matérias, para mim, mais importantes, aquilo que tange a teologia cristã moderna. Por quê? Muito se fala a respeito de pecado, do que é pecado, o que o pecado faz com o homem, onde se deu o primeiro pecado, o que aconteceu. Todavia, nós temos uma série de informações que são enviadas a nós. Eu costumo dizer que nós somos muito fruto daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós vimos, daquilo que nós lemos. Se bem que ler, a gente não lê muito, né? Lê? Não dá uma preguiça de ler. Eu vou perguntar de novo, não responda. A resposta é introspecta. Alguém leu a apostila essa semana? Não precisa. Então, é desse jeito. É por isso. E aí nós vamos alimentando de várias coisas. Aí nasce a pergunta: por que o que era pecado lá atrás não é pecado hoje? Por que o que podia antes não pode hoje? As coisas mudaram? Deus mudou? Deus passou a aceitar algumas coisas? A resposta é não. O que é pecado continua sendo pecado. O que é um erro moral continua sendo um erro moral. Todavia, o que mudou é a nossa perspectiva daquilo que nós consideramos ser pecado ou não ser pecado. E é nessa mudança de perspectiva do que é ser pecado, eu e esse microfone da Roberto Carlos aqui é um problema. E a nossa perspectiva daquilo que é pecado é que tem deturpado a nossa visão, e inclusive o nosso estilo de vida na igreja. A não compreensão das doutrinas bíblicas, elas fazem com que nós percamos o nosso compromisso, o nosso relacionamento com Deus. O que é pecado? Alguém se arrisca? Vamos fazer uma didática aqui. Vinícius, o que é pecado? Fazer a desobediência daquilo que... Não. Voz de homem. Um negão desse tamanho aí, velho. O que é pecado? É desobediência. Oi? É desobediência. Pronto. Vai lá, pastor Alan. Pecado? O que é pecado? Transgressão de lei. Transgressão de lei. Próximo, Gabi. O que é pecado? Você para Atlético também, vai. O que é pecado? Gabriel, É. aquilo que é a face de Deus.
aquilo que te afasta de Deus. Vamos lá? Samuel, o que é pecado? Tudo que não ficar nos 10 mandamentos. Eu gosto desse sotaque dele, cara. Eu acho bonitinho mais. Deus te abençoe. Gabriel. Sabia, né? O que é pecado, Gabriel? Pecado. Pecado, pecado. Eu só já falo mesmo. Pecado é pecado. Eu também, igual a Gabriel, aquilo que nos afasta de Deus mesmo, né? Fly. É andar na contramão daquilo que Deus tem para nós. Né? Bom. Pastora Cláudia É o Bertolini. famoso que se fala Tá errar o ansioso. alvo, né? Eu ia falar isso. Errar Como é o que é? alvo. Errar o alvo, né? Que eles falam. Mas tá no sentido da palavra, né? Você olhou no Strong, né? Oi? Pecado. Todas essas afirmações. Fala, Wallace. Pecado é tudo aquilo que não está em conformidade com Deus. Fala em moral de Deus, ótimo, muito bom. Muito bom. Aí pode ser por obra, por pensamento, por ação, que as pessoas assimilam muito a Só o ato, né? Só o ato. Só o ato, né? Perfeito o apontamento de vocês. Então nós temos aqui, já definidos entre nós, o que é pecado. A nossa apostila vai falar assim, termo teológico que significa estudo sistemático. Eu preciso falar sobre isso aqui, vocês vão perceber, já perceberam, que nas aulas que eu ministro eu leio muito pouco apostila. Por quê? É de propósito? Com certeza. Por quê? Porque esses dias eu participei de abrir a escola para os pais irem ver a qualidade de ensino dos filhos. E eu fui lá na da Maria. Fui ver o que eles estavam passando, professor. E aí a coordenadora mostrou para nós o material didático, aquele negócio todo, o cronograma, aquele negócio todo e como foi. E o que eles usam como base. A senhora me corrija se eu estiver errado. E aí explicou um pouco que eu prestei atenção. E aí a gente foi convidado a assistir uma aula. E aí nós fomos assistir uma aula. E durante todo o momento, a professora que estava ministrando a aula dela lá, ela veio e falou sobre o assunto, falou sobre os meninos, mas ela não ficou presa ao livro ou a alguma literatura. Ela tinha a aula dela preparada para ministrar. Eu trabalho dessa seguinte forma. Porque eu tenho o seguinte pensamento, todos têm apostila, correto? Então eu não vou usar esses pequenos momentos que nós temos aqui para ficar lendo a apostila na sua totalidade. Até porque esse curso aqui é um curso para que os irmãos tenham esse compromisso de estudar e exaurir. E ao estudar e exaurir, chegar aqui com as suas dúvidas e juntos nós eximirmos essas dúvidas. Amém? Amém. Dito isso, vamos para a apostila aqui para o pouco que a gente lê dela. O termo teológico que significa o estudo, página 26, é sistemático do pecado e suas origens, como Adão e Eva, a natureza, qual que é a natureza? Era o alvo de Deus, consequência, separação e corrupção, redenção oferecida por Deus, sendo uma doutrina fundamental da teologia cristã para entender a necessidade da salvação, sua teologia. A palavra vem do grego armatia, que significa erro, falta. E logos, que significa estudo. Ou seja, a história da raça humana que se apresenta nas Escrituras, ela é primordialmente a história do homem num estado de pecado. De pecado e também rebelião contra Deus. Até aí nós estamos juntos. Beleza? E ao mesmo tempo, a história da raça humana nas Escrituras também mostra o plano da redenção de Deus para levar o homem de volta a Ele. Então, o que nós vamos ponderar aqui? Nós vamos ponderar a natureza do pecado que separa o homem de Deus. Então, armátia ou armatiologia
vai tratar diretamente o homem errando o alvo dele diante da natureza de Deus e da redenção de Deus que foi proposta para o ser homem lá atrás. Então, vocês estão com papel e caneta aí? Anotem isso aí, que eu quero que vocês anotem. Vamos definir, então, de acordo com a nossa apostila também, mas vamos definir o pecado assim. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus. É o que o Wallace falou, é o que a Flávia falou, é o que a Ana falou, é o que o pastor Alão falou, é o que o Vinícius falou. Pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, vírgula, seja em ato, vírgula, seja em atitude, vírgula, seja em natureza. Ponto final. Ou seja, nós vamos definir o pecado em relação a Deus e a sua lei moral. E aí isso não inclui, Ana, não só os atos individuais. Roubar, mentir, cometer suicídio, adulterar. Porque se você pegar o Decálogo, os 10 mandamentos, eles não são apenas proibitivos apenas a essas coisas. Eles não só proíbem as ações pecaminosas. Alguém pode abrir para mim os 10 mandamentos aí, por favor? Hoje nós estamos sem nossa tela, né? Êxodo capítulo 20. Quer que leu? Por favor, meu pastor. Não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura para adorar, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás a casa e a mulher do próximo. É interessante que o Decálogo ele não só proíbe, presta atenção, ele não só proíbe as ações individuais do ser, mas proíbe também as atitudes que levam ao erro. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma pertencendo ao próximo. Ou seja, Deus estava dando uma ordem ao seu povo de que até aquilo que brota no seu coração transgride a lei de Deus. Porque a cobiça, ela nasce aonde? Oi? Coração. A gente chama muito de cobiça de inveja, né? Nasce no coração. Então Deus não estava atacando apenas o ato. Ele estava atacando a raiz do mal. Tem um escritor que diz: de tudo que se deve guardar, guarda o teu. Agora, por quê? Alguém consegue me interpretar isso aqui? Alguém consegue me falar por que eu devo guardar o meu coração? Pastora?
Porque Jesus falou, né? Porque é do coração que saem os nossos desejos, os nossos pensamentos. Né? Tudo aquilo que a gente vai fazer primeiro começa internamente dentro de nós. Então a gente deve guardar. Mateus 5:22, por favor, pastor Alain. Mateus 5:28, por favor. Gálatas 5:20, pastor. Perfeito a sua aplicação. Ou seja, quando nasce aqui, eu cometo pecado. Porque nasceu aqui. Isso faz parte da corrupção do homem. Isso já faz parte da natureza do homem. É por isso que nós militamos, não contra a carne, não contra o sangue. Nós militamos contra os principados, nós militamos contra a nossa natureza. José tem 1 ano, é um pecador, terrível, terrível. Agora ele deu para se jogar no chão. Eu falei, você levanta, rapaz, que você já aguenta a chinelada nas pernas, levanta, rapaz, te apruma. Você dá uma chinelada no menino dessa mãe? Claro que não, né? Mas você já aguenta, seu pecador. Aí ele deita no chão e joga assim, eu falo, lá, tá lá, ó, tá dando lugar. Então, tem dia, pastor, que eu tô mais assim, eu falo, ó, tá manifestando alguma coisa lá, ó. Vou expulsar esse trem. Mas o que é isso? Você tem 1 ano. O que é isso? O que a psicologia fala sobre isso? Me fala. Na verdade, ele ainda não, igual a mãe dele, ele ainda não entende. Ele não entende. Ele não entende, então ele está testando os limites. Está testando os nossos limites, dando lugar pro diabo. Ué, mas é uma verdade. Mas isso é a natureza pecaminosa do homem. Agora, o que uma criança de 1 ano, falando com um profissional, que com a criança de 1 ano vai testar o limite do pai e da mãe? Da onde que veio isso? Me responde. Já nasce com ele de fabricação. Já nasce com esse trem. E aí vem a natureza ruim do pecado, lá herdado da mãe, herdado do pai, misturado com a mistura de Adão, aí lascou, foi tudo. Profeta, olha o versículo para isso aqui, Romanos 8, 7, 8, fala assim, pois, nessa versão nova, pode comentar. NVT, pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu à lei de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da sua natureza humana não pode agradar a Deus. Por quê? O que fala? A natureza humana. Mas eu tenho um outro aqui que eu tinha até separado. Na hora que o senhor achar, você pode ler. Eu abro isso. Então, se você pegar esses versículos citados, os versículos que eu pedi para abrir, deixa aberto aí. Êxodo 20, 17, que nós acabamos de citar. Deus especifica que o desejo de roubar, de cometer adultério, é também pecado aos olhos de Deus. Ou seja, Deus está lidando não com a ação, mas com aquilo que produz a ação. Os irmãos entenderam? Acabou de pecar, outro. É difícil, né? Então, peraí. Então, pecar é errar o alvo. Mas para não errar o alvo, eu tenho que tratar o meu coração, lutar contra os meus impulsos, lutar contra a minha vontade, lutar contra a minha natureza. Se você pegar Mateus 5, 22, você vai ver que no Sermão do Monte, Jesus aponta e proíbe diretamente atitudes pecaminosas. Mateus 5, 22. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Segura. Aí nós estamos falando da doutrina do pecado, e ela mexe muito com a gente, porque mexe comigo, mexe com todo mundo. Aqueles 5 minutos daquela fechada. Oh, meu Deus. Sabe aquela, pastor? Na Cristiano Machado?
Aqueles 5 minutos. Mateus 5, 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. A Ana falou aqui que as pessoas, nós, né, vou usar nós achamos que o pecado é só aquilo que é palpável. Mas, o que o texto diz? Se o homem pensar, se o homem, a mulher, pensou, aquele meme do Leonardo DiCaprio, pegou, tá? Deu ruim, tá? É difícil demais dar conta. E aí Paulo, em Gálatas 5:20, quem abriu em Gálatas 5:20? Quem eu pedi? Pastora, por favor. Só que eu acho que do 19 fica mais completo. Por favor. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, desavenças, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a estas. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pesado, né? Aí eu fico pensando assim, esses dias alguém me perguntou assim, aí, gente, minha mente é um trem terrível, né? Alguém me perguntou assim, porque um dia eu brinquei, não sei se foi aqui, onde é que eu falei assim, ó, crente não fica vendo Big Brother, não. Aí alguém me interpelou, pastor, por que eu não posso ver Big Brother? Lê para mim Gálatas de novo, por favor, pastor, e vamos por partes. Começa do versículo 18, onde você leu, né? Foi 18, né? 19, por favor, vamos lá. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade Segura. sexual. Imoralidade sexual. Tem no Big Brother? Tem. Então continua, vai. Impureza. Tem no Big Brother? Continua. Devassidão. Devassidão? Tem no Big Brother? Demais. Continua. Idolatria. Tem no Big Brother? Tem também. Continua. Feitiçaria. Feitiçaria tem também. Inclusive a mulher manifestou lá. Continua. Inimizade. Inimizade tem no Big Brother? Tem na Fazenda também. Ah, continua. Desavença. Desavença tem? Muitas. Continua. Ciúme. Ciúme tem? Tem até na nossa família, no grupo da família, né? Continua, vai. Ira. Ira tem? Tem também. Egoísmo. Egoísmo tem? Tem. Teve um camarada, uma doidinha no último aí, que bateu casca de ovo, o negócio pregado, e queria dar para os outros beber. Continua, vai. Tá sabendo muito? Tô, eu recebo os cortes tudo. Vai, continua. Dissensões. Dissensão tem, vai. Facções tem. Inveja tem. Embriaguez. Embriaguez demais da conta. Já viu as festas do Big Brother? Orgia. Orgia tem também. De férias com esse também tem. Aliás, crente que vê de férias está desviado. Vai, continua. Que vê o quê? De férias com esse. É um programa endemoniado que tem por aí. E coisas semelhantes. E coisa semelhante. Aí o que vai acontecer com o crente que vê isso? Eu os advirto. Eu os advirto. Como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí vem Paulo, capítulo 1 de Romanos, quando ele vai falar da imoralidade sexual. Da imoralidade sexual. E ele vai falar assim, ele vai chegar num ponto que ele vai falar assim: todos aqueles que praticam e aceitam receberão a mesma condenação, a mesma paga. Vou perguntar de novo. Big Brother é de Deus? Então pronto, acabou a conversa. Não tem que conversar. Nada que me falar vai mudar a minha cabeça. Mas vamos continuar. Isso não é legalismo. Isso não é puritanismo, perdão. Isso é só porque eu li um pouquinho da Bíblia. Todas essas atitudes que Paulo arrola aqui, como ciúme, como raiva, como egoísmo, entre as obras da carne, que são opostas às atitudes promovidas pelo fruto do Espírito Santo em nós,
é pecado. E tudo isso não tem a ver com a atitude que foi feita, que foi consumada, mas tem a ver diretamente com o desejo pecaminoso da moral caída do homem. Ou seja, Gálatas 5:22, alguém? Tá fácil, hein? Ou seja, quando eu diretamente, vou contra a obra do Espírito que age em mim, eu estou fazendo o quê? Vamos voltar lá atrás do que é armátia? Errando o... Pastor, quer completar alguma coisa? Portanto, meus irmãos, nós vamos ler Gálatas 5:22. A vida agradável a Deus é aquela que exibe pureza moral e não só atos, mas também nos seus desejos íntimos. Porque o domínio próprio, todo mundo acha que domínio próprio é não matar o atribulado que me fechou no trânsito. O domínio próprio é não falar aquela... esganar o abençoado. Eu estou me controlando aqui agora, porque o Wallace não desceu a minha tela. A minha natureza pecaminosa está tentando me tentar. Brincadeira. O Adriano vai resolver agora para não fazer um pecado. Brincadeira, Wallace. Eu brinco com o Wallace pela liberdade que nós temos. Aí eu dei sinal 3 vezes para o Gabriel e ele não fez isso. Fiz demais esse Gabriel, tá? Obrigado. Deus está nos ensinando a não controlar apenas aqui, mas aqui. Gálatas 5:22, a gente pula aqui e volta para a apostila. Vamos lá. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é. Mas o fruto é no singular, não está no plural, é um só, tá? O fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Pastora, qual fruto eu posso usar aqui? Uma uva? Eu acho que... Uma mexerica? Eu acho que é a uva, porque Jesus fala que ele é videiro. Ele nós é estamos videiro. ligados nele, né? E Já nós vamos dar aprendi com a fruto. mexerica, porque a mexerica é um gomos, tem vários gomos e é uma peça só. Mas é porque Jesus fala que A pastora... o videiro é a uva. Vamos pegar a uva porque Jesus é a videira e vamos pegar a mexerica porque é um gomo só, mas você tira várias. Todas as duas encaixam. É a nossa analogia. Por quê? Porque é uma fruta apenas, não é duas. E o Espírito Santo é um. Quantos? Um. Então é impossível eu amar demais, mas não ter paciência nenhuma. Entendeu? É impossível. Não tem condição nenhuma. Porque, a não ser que nasce metade de uma maçã. A não ser que tira metade da mexerica. A não ser que só vem um baguinho de uva lá no bichinho lá, sei lá. No cacho. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, poxa vida, como o pecado é uma junção de situações, o ato consumado, o ato desejado, a ação do Espírito em nós também é um completar de coisas que formam apenas um fruto, a nossa atitude. Então, eu amo, eu tenho paciência, eu sou benigno, eu tenho paz, eu posso estar vivendo uma guerra dentro de mim, eu posso estar vivendo um turbilhão de situações, mas existe paz no meu coração. Por isso que o cristão é diferente. É por isso que o cristão é diferente. Aliás, o cristão precisa ser diferente.
Porque eu ele acho tem... que se ele não está sendo diferente é porque ele está dando mais lugar à carne do que ao espírito, né? Porque a gente vê muito cristão carnal. O cristão deveria ser diferente, mas o que a gente mais vê Não é, né? é cristão carnais. É cristão carnal. Tudo é questão... Eu penso assim, pastor, isso aí é eu, licença poética aqui. Tudo na nossa vida, eu acho que é questão de escolha. A gente escolhe se santificar, a gente escolhe se sujar. E não tem outra palavra para usar. Para o cristão é mais pesado isso. Porque se o cristão não se esmerar, não lutar para ser melhor a cada dia, e eu não estou dizendo que o cristão é perfeito, porque nós somos um grupo de pessoas imperfeitas, buscando a perfeição em um Deus perfeito, ao lado de pessoas imperfeitas. Eu entendo que cada um é de um jeito, isso é muito diferente, só Deus que faz isso. Deus fez isso no casamento, não vai fazer isso aqui na comunidade chamada igreja? Vai. Reunir um tanto de gente que pensa diferente, que age diferente, que trabalha diferente, que tem opiniões diferentes, que vê o mesmo versículo e interpreta diferente, vai reunir num lugar. Agora, o que me preocupa é a pessoa nunca procurar melhorar. Aí isso me deixa, Ana, me deixa desviado. Me deixa bravo. Porque, poxa vida, por que estamos vindo aqui? Vocês já pararam para pensar? Por que vir no culto, então? Se não vai produzir mudança. Porque o que o mundo faz, eu faço o que o mundo fala, eu falo o que o mundo gosta, eu gosto, eu não tenho, as coisas de Deus não têm prioridade, um momento para adorar. Você pega o Antigo Testamento, eles ficavam esperando o dia que a nuvem parasse para eles levantarem a tenda, montarem a tenda uma vez por ano, para entregar a Deus o sacrifício pelos seus pecados e para adorar a Deus uma vez por ano. Você vê os primeiros séculos da igreja, os homens sendo perseguidos, sendo queimados, isso é história. Você vê a igreja perseguida na Nigéria lá, eu recebo vídeo direto dos cristãos sendo mortos pelo Islã. Já está na hora, né, de levantar, né, um grupo aí para extirpar essa turma. Aí, descendo com o poder dos anjos para fazer justiça. Mas, fora a brincadeira, faltando os cristãos sendo mortos e nós brigando entre nós, porque vimos um vídeo na internet que uma macumbeira falou que é o caminho, o único caminho. Aí os crentes que não vêm para a escola estão perdendo tempo nisso, essas bobagens. Eu acho que nós estamos errando o alvo muito fácil. Muito fácil. Eu penso que as nossas prioridades, as nossas escolhas estão erradas. Eu penso. Apostila, realidade do pecado. Depois que o pecado entrou no mundo, isso é Romanos 5,12, o ser humano vendeu-se ao pecado. E cada criatura passou a nascer em iniquidade. O salmista fala isso no Salmo de número 51, verso 5. Por isso é que Jesus, vindo a este mundo, nos encontrou mortos nos nossos delitos e pecados. O pecado, ele é todo tipo de transgressão contra Deus e contra o próximo. Ele leva o homem ao desequilíbrio, fazendo andar errado, cometendo falhas e desobediências. O pecado tira o homem da direção certa e o impede de ter uma noção correta do plano divino. Existem palavras no Antigo e Novo Testamento que mostram várias facetas do pecado.
As línguas originais da Bíblia, hebraico, grego, nos dão a ideia de que um mal moral, nos dão vários significados acerca do pecado. E aí eu vou saltar aqui. Essencialmente, pecado significa errar o alvo. Errar o alvo. Então, quando eu tiro o foco de Deus, eu erro o alvo. Simples assim. Não existe outro caminho. Ou o homem se volta para Deus com a sua natureza santa e procura cada dia se santificar. E olha, vamos entender o texto bíblico. Santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, primeiro o homem se limpa. Primeiro o homem se limpa, para depois o Senhor fazer maravilhas no meio de vós. É por isso que eu não acredito nesses ventos de doutrinas que se tem por aí. Eu não acredito na pessoa que se diz cheia do Espírito Santo, mas que o fruto do seu dia a dia não mostra isso. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito na pessoa que é cheio da presença de Deus, mas o seu dia a dia não condiz com aquilo que ele prega, ensina ou fala. Eu não acredito na pessoa que não vive uma vida de mudança a cada dia. Nasce a pergunta no meio disso tudo aí. De onde veio o pecado? Como o pecado penetrou o universo? Deus pecou? Então, nós concordamos que Deus não pecou. Então, Deus não deve ser culpado pelo pecado. O homem pecou? Pecou. Os anjos pecaram? Pecaram. Então nós podemos arguir aqui que isso é? Oi? Da glória. Isso é escolha intencional e voluntária. Anota aí. O homem pecou? Eu estou no aceito, gente. O homem pecou. Eu acho que não tem água aí, né? Eu acho que não tem água na rua. Só Jesus, tá? 2 dias sem água. O homem pecou, os anjos pecaram. Os dois casos, nos dois casos, né, eles fizeram por escolha intencional e voluntária. Deuteronômio 32:4, por favor. É bom, meu. Deuteronômio 32:4. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Ou seja, tudo o que Deus faz é perfeito.
Então, culpar a Deus pelo pecado seria o mesmo que blasfemar contra o caráter de Deus. Querem anotar isso aí? Culpar a Deus pelo pecado seria o mesmo que blasfemar contra Deus. Mas aí então, nasce outra pergunta. Nasce outra pergunta. Que nós precisamos nos precaver contra o que nós chamamos na teologia de erro contrário. Espera aí, se tudo que Deus criou é perfeito, amém? Amém? Olhe para a perfeição de Deus. Você, irmãos. Oh, glória. Oh, glória. O erro contrário. O que seria o erro contrário? Seria então errado, mesmo Deus não tendo criado o pecado, seria errado eu dizer que então o diabo tem poder, tamanho, igual, semelhante a Deus, porque ele tem poder para fazer tudo que é contrário à natureza de Deus. Deu nó agora. Vamos lá, vou de novo. Seria o mesmo que eu disser, que eu falar, que eu proferir, que eu balbuciar, que o diabo se iguala em poder com Deus. Se tudo que Deus criou é perfeito, se ele é semelhante. E aí, se eu fizer isso, eu estou corroborando com aquilo que eles chamam de dualismo de poder no universo. O que seriam isso? Dois iguais com o mesmo poder. E aí eu uso aqui a expressão do pastor Doronel Camilo, saudoso pastor Doronel Camilo, que falava assim: até o diabo é o diabo de Deus. Aleluia. Até o diabo é o diabo de Deus. Ah, por quê? Vamos voltar lá na eternidade. Nós já estudamos isso aqui. Vamos voltar na eternidade. Os anjos, vocês lembram? Não eram selados com aquilo que nós chamamos de selo da santidade. Vocês lembram disso? Estavam aqui na aula? Então, beleza. Os anjos, através de um que era belo, que era grande, que era lindo, que era poderoso, que passeava nas regiões celestes diante de Deus, intenta no seu coração ser semelhante ao Altíssimo. Percebeu que onde nasceu o pecado? Nasceu na ação? Nasceu aonde? Agora a pergunta é, se nasceu no coração do coisa ruim, que estava no céu sendo coisa boa, você está achando que o seu coração é um coração puro, né? Você está achando, né? Você está achando, né? Vai, achando ser o último biscoitinho do pacote. Vai, estrelinha de Jesus. Você é ruim. Você é ruim. É natureza ruim. Pecador. Ô Wesley, senhor? Eu vi uma frase aí, eu esqueci de quem que é. Que o rapaz fala assim: quando alguém estiver falando mal de você, não esquenta não. Você é pior do que isso. Sabe o homem. Oi? Não, eu sou pior do que isso aí, irmão. Você é pior. Eles contam que Lutero, ele teve uma visão do diabo acusando ele, né?
E aí o diabo vai colocando os pecados de Lutero. Aí Lutero, não, tem mais, tem esse, agora você coloca embaixo, que eu fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. E pronto. Mas, enfim. O pecado nasce no coração de um anjo que era belo. O pecado do orgulho. O pecado daquela competição exacerbada, eu sou melhor do que você. Qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência. Na igreja não acontece isso. Nem no trabalho. Eu prego melhor do que você, eu canto melhor do que você. Não, isso não acontece na igreja. Não, acontece não. Acontece não. Algumas vezes. Né? Começou lá. Por eles não serem selados com santidade e terem a liberdade de escolha que foi dado ao homem, uma terça parte, pelo brilho suntuoso do anjo rebelde, o acompanham. E sai todo mundo da presença de Deus. É expulso. Tudo que Deus cria é perfeito, mas Deus deu para o homem e inicialmente para os anjos. É aqui que pega aqueles que são contra a doutrina da escolha do homem. É aqui que pega. Se Deus deu até os anjos o direito de em algum momento escolher, e quando viu que aqueles seres celestiais, aquele pequeno grupo, que é grande, incorreu no erro, ele sela, Deus começa a obra-prima do seu projeto, que somos nós. Aquilo que nós chamamos de plano da redenção. Mas isso fica para a matéria de soteriologia. Contudo, então, nós precisamos nos precaver do que eu disse no início, o erro contrário, de dizer que Deus criou o pecado, que Deus criou o mal. Não. Tudo que Deus cria é perfeito. Mas Deus não é desejo de Deus, e eu imagino isso, e aí é o antropomorfismo do pregador, imaginar isso, que o desejo de Deus seja que as pessoas, por liberalidade, o busquem, o adorem, o estejam na sua presença. Paulo escreve a Timóteo dizendo, o desejo de Deus é que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Ou seja, se eles precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade, é porque eles não estão conhecendo a verdade. E quem é a verdade? Cristo. Também eu não posso aqui pensar que o pecado surpreendeu Deus, que sobrepujou, que desafiou a sua onipotência, o seu controle providencial do universo. Não, não. Eu creio num Deus que tem controle de todas as coisas, que prevê e antevê todas as coisas, que sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutos que eu sair daqui, ou antes de terminar essa reunião. Efésios 1:11, por favor. Ou seja, eu devo necessariamente afirmar que Deus, tudo que Ele faz, é perfeito, segundo o conselho da sua vontade. Olha lá, nele digo, em quem também fomos feitos herança,
havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Segundo o conselho da sua vontade. Então, nada acontece se não for da vontade de Deus. Nada acontece se não for a ação permissiva de Deus. Estavam todos nas regiões celestes. Onde eles estavam? Eles não estavam no trono de Deus. Não é no trono de Deus. Reunindo os anjos de Deus nas regiões celestes. Aí vem o vagabundo do Satanás. Da onde você veio? Eu venho de passear na terra. Legalidade de reino. Quando o homem peca, o homem dá legalidade ao diabo de andar na terra. Por isso que o bicho está solto aí andando para todo lado. Que a gente pegou. Aí Deus também arruma uns problemas, né? Viu meu servo Jó? Ele é fiel, ele é reto, ele é íntegro, se desvia do mal, me busca de madrugada pela família. Você viu como é que ele é? Ele é diferenciado. Também tem tudo. Também tá fácil para ele servir a Deus assim. Não tem um boleto para pagar. Não tem Receita Federal. Não tem funcionário, os funcionários gostam dele. Ninguém falta. Tá, aí tá fácil. Então faz o seguinte. Tira tudo dele. Não toca na vida dele. Quando aparece essa expressão em Jó, que mostra que o diabo só vai até onde Deus permite. Quando aparece essa expressão, você pode tocar em tudo, mas não toca na vida. Aqui mostra que tudo está no controle de Deus. E aqui vai a licença do pregador para dizer, e você está preocupado com algumas situações da sua vida? O que você não tem controle, descansa. Entrega na mão de Deus, que está no controle de tudo. Porque toda a ação que acontece na nossa vida é a ação permissiva de Deus. Amém, meus irmãos? Amém mesmo? Pastor, quer falar alguma coisa? Continuando na página 26 aí, porque eu não saio dela de jeito nenhum. Restauração do homem. A queda do homem causou a depravação total da raça humana, a ponto de ser destituída da glória de Deus. Romanos 3:23. O pecado passou a ser um tormento inseparável no homem. A partir daquele momento, vemos Deus providenciando meios para alcançar o perdido pecador. A terrível situação do homem passou a ser do maior interesse do seu Criador. Deus promete o Redentor. Isso aqui, por favor, coloca para mim, Gênesis 3:15. Sou apaixonado por esse versículo. Porque aqui abre a porta da redenção. Olha que coisa linda. Gênesis 3:15. E porém inimizade entre a mulher e entre a semente, a tua semente, parará, e este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu gosto desse versículo. E eu gosto desse versículo. Eu gosto desse versículo porque esse versículo alude à porta da redenção para as pessoas. Continuando. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor, a tua concepção, com dor dará luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Continua. Não precisava ler esse texto, não. Pode pular. Do Zé pula. No suor do teu rosto comerás. Trabalho é castigo, tá? Trabalho é castigo.
aqui nasce o trabalho. Suor o teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, portanto és pó, e enquanto tornarás volta. E chamou, continua, e chamou Adão o seu nome mulher, e Eva, portanto, era mãe de todos os seres viventes. Pula. E o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas, pele, e aí a proteção de Deus. Continua. Não precisava ler esse texto todo, não, mas eu gosto de ler. Vamos lá. Até porque isso aqui alude à queda do homem e as consequências para a queda do homem. Mulher dá à luz. Quando a mulher dá à luz, o homem, para comer, tem que trabalhar muito. A terra produziu espinhos. Vocês perceberam que a consequência do pecado alastra muitas coisas? A gente acha que não, a gente pensa que não, mas muitas coisas que acontecem na nossa vida são consequência das nossas atitudes pecaminosas. Vocês já foram no velório de um rapaz que morreu porque estava envolvido com coisas erradas? Além de mim, mais alguém já foi? Vocês já viram o tanto que é triste ver a mãe na beirada do caixão chorando? Já perceberam? É triste. Sabe, magoa. Não é um choro da perca. Poxa, perdi meu filho. Mas é um choro, sabe? Aquele choro, sabe? Mas existe um princípio bíblico para isso. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias. Isso é princípio bíblico. Você já viu que tem uns filhos de crente que não prosperam? E aí é difícil a gente falar em prosperidade, porque a visão das pessoas em prosperidade é riqueza, é trocar de carro, é casa, é a geração virgínia, né? É uma bosta. Desculpa a expressão que eu usei. Agora é terrível. Terrível. Porque é aquela geração comparativa, né? Só sou próspero se eu tiver isso, se eu fizer aquilo, se eu fizer aquilo. Aí você vai ver a vida dessa pessoa dentro de casa, com os pais. Você vai ver a vida dessa pessoa com os pais. Não respeita os pais, não respeita a mãe, não respeita o pai. Não vai prosperar nunca. Aí o camarada que trai a esposa, vou falar do camarada que trai a esposa, está com as finanças todas organizadas, mas aí ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bom. Porque a novinha sorriu para ele. Aí a novinha sorriu para ele, ele acha que ele é bom. Ele acha que ele é bonito. Não, endemoniado. Aí sorriu. Aí ele começa com um sorriso, troca uma mensagem, vai daqui, vai dali. Só que aí ele não percebe que isso está inferindo dentro da casa dele, porque ele não está honrando a esposa dele. Aí começa a refletir na vida financeira. Conversa, porque é sempre o mesmo caminho. O adultério leva à falência financeira. Isso é fato. E aí pergunta assim, não, mas só porque é. E aí você não entende. Existe um mundo espiritual atrás de nós. Pode falar. Eu estava vendo o comentário de um dos pastores falando sobre porque a igreja já não está tão assim como era antigamente. O milagre demora a aparecer, né? O avivamento só clamando e ainda não chegou. Aí estava falando que não se fala mais na igreja sobre arrependimento e santidade. Aí na hora eu dei glória a Deus, que eu falei, Senhor, essa palavra, nós estamos falando isso desde o começo do ano, arrependimento e santidade. O arrependimento é que vai começar a cortar o pecado.
né? Você vai ter todo o trabalho, começa com arrependimento. Então, se a pessoa acha que não precisa consertar, não vai fazer nada. Se ela vê que ela precisa consertar, aí ela descobre que tem que arrepender. E depois de arrependido e perdoado, você tem que se santificar, né? Para manter, conservar. O problema do pecado é que quando ele entra, através talvez até dos pais, aquilo ali vai passando para a família, e muita gente não acredita em maldição hereditária, mas ela existe claramente na Bíblia, né? As pessoas, não, o filho não vai sofrer nada do negócio, tal, quem alma que pecar que vai morrer, mas a influência que fica de uma família que começa com uma coisa errada e tem a tendência de passar para o outro, até em todas as áreas, financeira, na área da saúde, do comportamento, tudo reflete dependendo da família. Tem família que ninguém tem problema financeiro, mas tem um vício terrível em alguma coisa. Outras não conseguem sair da pobreza por causa de alguma coisa que aconteceu no passado, né? Alguns falam que deu cano nos outros, os pais deram cano, roubou terra, essas coisas ilícitas na área financeira. Então o diabo trabalha na área financeira. Então, enquanto não houver um conserto nessa área, a tendência dessa família vai ser acompanhar os mesmos processos, que até mesmo porque convive e vai aprendendo a fazer errado também, né? Então, se não houver palavra, conserto ali, a tendência é repetir, né? Então todos vão repetir o mesmo pecado e não sabe que isso é uma maldição, que está ali, que só quando a pessoa arrepende, ela vira o disco ali e fala, não, na minha casa não vai acontecer isso mais, eu arrependi, pedi perdão para Deus e estou consertando, esses demônios não tem mais legalidade de trabalhar, né? Que é espírito de vício, né? Que todo mundo bebe, todo mundo fuma e todo mundo cai na mesma coisa, porque saúde também, né? Tem saúde, sim. Nós herdamos doença, herdamos doença, né? Tem doença que é familiar, todo mundo tem problema, né? Sei lá, no pulmão, tem problema de coração, pressão alta, essas coisas todas, né? Então isso já herda também. E aí eu creio que Deus pode fazer um milagre na vida da pessoa que santifica e isso não acontecer mais com ela. Mas tem grande tendência de continuar com os mesmos problemas. Aí vem a pergunta, por que isso acontece aqui dentro e não é quebrado? Mas porque a pessoa não tem escolha. Porque quebrar isso demanda compromisso com Deus, renúncia, né? E é terrível. Decisão também. Um dia eu ouvi de uma moça assim, nossa, minha mãe engravidou do meu irmão, ela estava com 21 anos. E eu engravidei com 21 anos. A minha parente, não sei lá quem, engravidou com a mesma idade da mãe dela. Os pontos são mesmo. Você está entendendo? Tipo de pecado. Agora, você vai levar isso para dentro da sua casa? Eu vou quebrar isso aqui em Cristo Jesus. Eu vou destruir isso aqui em Cristo Jesus. A falta de conhecimento também, né? Falta de conhecimento. É por isso que essa doutrina do pecado ela é tão importante na nossa igreja. E aí, página 27. Só mais um detalhe. O diabo, ele segue as leis também. Sim. Do mundo espiritual. Então, ele só trabalha com a legalidade. Então, se você dá brecha, é que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Porque sem a brecha, ele consegue atuar. Você quer ver? Né? Sim. A coisa que mais me impressiona, se o pecado pode acontecer na mente, a Bíblia diz que Jesus nunca pecou. É demais ou não é? Sujeito às mesmas paixões. Mesmas coisas. As mesmas coisas. Em carne e osso. Em carne e osso. Nós precisamos, eu penso que nós precisamos, passa o dia, entra o dia, buscar algo novo de Deus para as nossas vidas, para mudar de uma forma completa o nosso viver. Eu não estou dizendo que nós não vamos tropeçar, mas o pecado ele precisa ser um acidente e não uma constância. Eu fujo dos acidentes. Eu fujo dos acidentes. Eu vou dirigir meu carro e fico com medo de um motoqueiro abençoado bater no meu retrovisor, porque eu nunca vi motoqueiro que gosta de esbarrar no retrovisor do meu carro. Está todo arranhado.
toda hora o retorno, POC. Eu falo, não é possível. Não é possível. Eu vou ter que andar em cima do outro canteiro lá para parar de bater no retrovisor. Não tem condição um negócio desse, não. Ah, no canteiro ele pega você. Pega do mesmo jeito, né? Motoqueiro, nossa. Nada contra os presentes, mas é assim. Motoqueiro, eu sou motociclista. Motociclista. Pode falar. Todo pecado tem consequência, né? Então, seja em qualquer área. Né? A Bíblia fala, aquele que não pecar, né? Aquele que não vive pecado maligno não toca. Então, a gente pode livrar muita coisa tendo uma vida santa. Você vê que começou no nosso tempo. A gente era novo. Domingo nós tínhamos o quê? O almoço em família, o domingo legal com o Gugu e a banheira do Gugu. Todo mundo via isso. E era todo mundo na casa reunia para assistir aquele trem, para depois ver o futebol na Globo. 4 horas. Você é assim, você é pecador. Só que perceba você que a sexualização já vem entrando. Nós crescemos. Com os nossos filhos piorou um pouco, porque agora a sexualização está nas músicas, e está nas músicas mesmo, em qualquer música, né? Funk não é cultura e não é música, é bom que se diga isso. Mas está no sertanejo, está no sei o quê, aí a gente alimenta daquilo. Vamos falar de consequência? Vamos falar de consequência? O camarada viveu a vida vendo e se acostumando com a pornografia, e ele não tem, ou ele não se satisfaz, quando casa, na sua companheira. Porque ele vive idealizando aquilo que não existe. E aí daí nasce o adultério. O rapaz que se envolve na sua vida pecaminosa, ele não consegue se satisfazer com a sua companheira. Ele acha, ele coloca na cabeça hoje que está tudo bem, que ele está arrasando, que é tudo bem, mas ele está criando um abismo para si. A moça que não consegue esperar e que se entrega demais da conta a um relacionamento, e aí quando esse relacionamento, que não é o destino, que não é o porto, mas apenas parte da caminhada, entra em depressão e fica emocionalmente presa. Aí nenhum homem presta. Ela passa a não gostar mais de homem, né? Aí peca 2 vezes, né? Ou vai se entregando para qualquer desculpa sem vergonha que aparece. Qualquer sapo que aparece com cara de príncipe. E aí não consegue se firmar com o relacionamento. E eu fico olhando Deus, porque aí para Deus, me envia um varão, me envia um varão, me envia um varão, me envia não sei quem, me envia... Aí Deus olhando e fala, mas eu não enviei ninguém, qualquer sapo você está abraçando. Aí fica difícil. É onde cria o ateu, né? Ele terceiriza a responsabilidade para Deus. A pessoa terceiriza a responsabilidade dos seus atos para Deus quando não é. Isso é consequência dos nossos pecados e a gente acha que não. A gente acha que não. Não fazer uma reserva financeira. Gente, tudo na nossa vida é questão de escolha. E tudo na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida, parte do princípio de que erramos o alvo de alguma forma. Apostila Doutrina sobre o Pecado. A boa compreensão desta doutrina derrama forte lampejo de luz sobre as demais, influindo sobre todas as outras doutrinas, tais como teologia, antropologia, soteriologia e assim por diante. Não compreender a doutrina sobre o pecado é não compreender a doutrina da salvação. Se aplicarmos o nosso coração em conhecer as doutrinas bíblicas, nos tornaremos sábios para a salvação,
pela fé em Cristo Jesus. Jesus é o único Salvador. Fora dele não há salvação. Atos 4:12, em nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação é tudo para o homem pecador. Só necessita para a salvação aquele que está perdido. Daí a necessidade de aplicar o coração e estudar o assunto. Dar importância à doutrina do pecado é dar importância à doutrina da salvação. Essas duas grandes doutrinas andam de mãos dadas. Foi o pecado que deu origem ao plano da redenção no coração de Deus. A redenção é a única cura para o pecado, onde o pecado é menosprezado. A redenção fica diminuída. Abre aspas. Um dos métodos mais eficientes de Satanás é atacar a obra salvadora de Cristo e enfraquecer a voz que proclama caráter maligno e o efeito do pecado. Amém, meus irmãos? São 10 horas, 29 minutos e 3 segundos. Vamos estar de pé que nós vamos orar. Se Jesus não voltar, domingo que vem nós estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Viu o que eu disse? A gente terminou, né? Vamos orar. Pai amado, Deus de misericórdia, nós te louvamos porque o Senhor é bom. Nós te glorificamos pela tua bondade. Pai, por não compreender a tua palavra, nem o que nela está escrito, nós erramos o alvo muitas vezes. Mas nós te pedimos, ó Deus, nos dê clareza de entendimento, porque não queremos pecar contra o Senhor, contra a sua santidade. A tua igreja quer ser uma igreja santa para glorificar o teu santo nome, cheios do teu Espírito Santo. Que haja arrependimento em nós, através da tua palavra. Que haja arrependimento em nós, a partir de hoje, do que estudamos aqui. Senhor, que possamos ser diferentes, que possamos aprender a fechar as janelas espirituais e a pedir perdão, meu Deus, a recomeçar, para louvor e honra do teu santo nome. Nós te damos graça, nós te louvamos, em nome de Jesus. Nos leve em paz e segurança, assim como o Senhor nos trouxe, nos guardando e livrando de todo mal, cuidando de nós. E se o Senhor não voltar, que logo mais possamos estar reunidos aqui, para glorificarmos o teu santo nome, na beleza da sua santidade. Muito obrigado, Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. E não esqueça de cumprimentar o Senhor. Você me diga que estranho aí? Dê um pause aqui, Alan. Dê um pause aí. Eu não sei se está rodando, não. Eu já falei com ele, ele não olha. Deixa rodar. Você mexer com. Só mexe com a Apple. Quer deixar isso? Põe ali naquele Eu acho que. porque hoje as meninas vão dançar. Eles vão pisar nessa sua mão, vai quebrar ela toda. Ajuda ele a colocar. Mas às vezes o menino vai tocar lá. Quer ver, Gabriel? Ah, é? Vai levar ninguém pra cá, que vai